Olá, meus queridos amigos. Nós estamos aqui, mais uma vez na Web TV Teotocos, da comunidade Missão Teotocos, com mais esse novo programa que chama Minutos com Maria. Então, nós iremos refletir, um pouquinho sobre Nossa Senhora. E Nossa Senhora faz essa aproximação, com Jesus. Então, nós, tivemos assim essa moção do Espírito, para que, junto com vocês, aprendamos com Nossa Senhora, a amar mais a Jesus. E eu me chamo Sandra, sou consagrada aqui da comunidade Missão Teotocos, e nós vamos passar, então, esses minutinhos, falando sobre Nossa Senhora. Tá? Então vamos dar início, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos saudar Nossa Senhora, com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito bem, meus queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o silêncio de Nossa Senhora. Como Nossa Senhora, ela é silenciosa, como que a quietude de Nossa Senhora aproximou muito ela de Deus, conquistou, na verdade, o coração de Deus, porque era isso que agradou, a Deus, a humildade e a quietude, o silêncio de Maria. Porque nós não vemos assim muitos referidos, muita referência de Nossa Senhora na Bíblia, não é verdade? Então, o que a gente sabe, é que antes, vamos supor, antes dela ter Jesus, nós sabemos assim muito pouco, de Nossa Senhora. E assim sabemos quem eram seus pais, quem foram seus pais, como ela vivia, que era na simplicidade, na humildade, Então era o pouco que nós sabemos de Nossa Senhora. Então a quietude dela, o silêncio dela, não era um silêncio assim, um silêncio que não produzia frutos. Então era um silêncio que era assim muito envolto de oração, contemplação e na escuta a Deus. Então a quietude de Nossa Senhora, o silêncio de Nossa Senhora, ele era assim repleto de preenchido, de coisas que moviam o coração de Deus. E por isso ele era um silêncio que produzia frutos. Porque em muitas passagens, ou em várias passagens que a gente conhece, que sempre citava assim: Maria guardava tudo em seu coração. Então, Nossa Senhora guardava essas coisas em seu coração porque ela meditava, ela contemplava, ela rezava com aquilo que estava acontecendo. E daí ela conseguia entender e compreender os desígnios de Deus para ela em sua missão. Então, Nossa Senhora, ela era íntima de Deus, por conta do seu silêncio. E Nossa Senhora, ela era silenciosa e ela era escondida. Por quê? Porque ela vivia no escondimento. São Luís Maria de Montfort, em seu livro, o Tratado da Devoção, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, ele vai nos apresentar assim uma jovenzinha assim escondida, não por medo, mas ela era assim, ela era reservada, ela era delicada, simples, Ela era assim, São Luís afirma que nem os anjos a conheciam,
Olha que lindo, né? Nem os anjos conheciam Nossa Senhora de tão assim escondida que ela era, né? Mas foi por isso mesmo que agradou, né, o coração de Deus. Foi esse recolhimento, foi esse escondimento, essa simplicidade e essa humildade de Maria que agradou o coração de Deus, né? E assim, né, ela foi se preparando. Isso foi com que agradou tanto o coração de Deus que ela, né, a missão dela foi preparando ela para a grande missão dela, né? E a missão dela foi ser a mãe de Jesus, né? Então esse escondimento fez com que essa humildade, né, fez com que agradou o coração de Deus. Porque nós vemos hoje, né, gente, o nosso barulho exterior, o barulho interior, nós vivemos muito nesses barulhos, né? Então, é assim, às vezes nós não prestamos atenção, nós não conseguimos entender, porque nós não ficamos conectados, né? Nós não entramos em intimidade com Deus para saber qual é a nossa missão. Então, que nós aprendamos essa quietude, esse silêncio de contemplação, oração, né? Para nós captarmos de Deus, para nós termos essa intimidade com Deus, para nós sabermos realmente, né, a nossa missão. Qual é a nossa missão? E quando nós já encontramos essa missão, como que nós podemos assim desenvolver ela ao agrado de Deus? Então, necessitamos deste silêncio também, né? Então, vamos pedir a Maria Santíssima que ela nos ensine a silenciar o nosso coração, a nossa mente, né? E o nosso coração, para que nós também possamos desenvolver e saber reconhecer qual é a nossa missão. Nós vamos falar também de Maria foi silenciosa e confiante, né? Ela não contou a José sobre sua gravidez. Na verdade, ela não contou a ninguém sobre sua gravidez e como foi a sua gravidez. E Isabel assim a recebeu muito bem, né? Quando Maria chega, né, a Isabel, ela fica assim admirada e ela reconhece, porque Maria não falou para ela que ela estava grávida, né? Isabel reconheceu e ela se tornou bendita, né? Mas Isabel reconheceu ela por conta do quê? Por conta do seu jeito, da sua singeleza, da sua meiguice, né? Reconheceu em Maria que no ventre dela aí estava Jesus. E José, né? José não percebeu, né? José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele se assustou, na verdade, né? E o que ele quis fazer? Ele quis abandonar a Maria. Então, José, né? Com certeza Maria, ela ficou orando, né? E confiando em Deus, porque Deus tinha esse propósito com ela, né? E ela conhecia qual era a sua missão. Ela era mãe de Jesus, mãe do Salvador. E José se assustou, né? Então, Maria, em sua oração, pedia e confiava a Deus, né? Porque a missão era de Deus, né? Era por ele. E José, ele teve um sonho com um anjo. Maria teve a graça, em seu silêncio, de sentir o anjo, de conhecer o anjo, né? E José não, e José teve que sonhar com um anjo para ele acreditar, para ele confiar. Então, Maria, ela com seu jeito meigo, né, com seu silêncio, né, ela apresentou, né, a Isabel, né, quem ali estava junto com ela, né? Então Deus quis que Isabel conhecesse, né,
conhecesse que Nossa Senhora, né, Maria, ela era a bendita, né? A bendita, ela era a escolhida. Então nós precisamos mesmo aprender com Maria essa maturidade do silêncio. Olha que lindo, nós precisamos ser maduros, né? No silêncio, aprendermos a confiar nas coisas de Deus. Então, é preciso silenciar o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência, né? Aprendermos com Maria a silenciar para termos maturidade. E esse silêncio com maturidade gera a confiança. Também Maria foi silenciosa e grata, né? Maria, em seu silêncio, quando falou, sai de baixo. Sabe quando aquele ditado vem assim, falou pouco, mas falou bonito, né? Então, é isso que Maria fez, porque quando ela abriu a boca, ela cantou um dos cânticos mais magníficos, né? Porque ela cantou magnífica, né? Em gratidão ao amor de Deus. Então, quando ela abriu a boca, né, em seu silêncio, então quando ela falou, ela só soube cantar a canção mais linda, mais bela que a gente já se viu, né, escutou, em gratidão ao amor de Deus, que é o Magnífica. E quando a gente fala, né, tem tanta gente que fala, mas não toca o coração da gente, né? Tantas palestras, tantas coisas que a gente escuta, né? As pessoas às vezes até falam tão bonito, né? Fala com palavras difíceis, mas não toca o nosso coração, não toca o coração das pessoas, né? Então, vamos pedir que Maria, né? Porque ela nos ensina que quando falarmos, né, que os nossos lábios eles sejam usados para tocar o coração de alguém, né? Então nós pedimos mesmo que nesse momento, nessa pequena reflexão que fazemos sobre o silêncio de Maria, que ela nos ensine mesmo com os nossos lábios, né, a louvar a Deus, a agradecer a Deus, né, que nós não gastemos o nosso tempo com palavras frívolas, né, frias, maldizendo as pessoas, né, que ela nos ensine mesmo a colocar as palavras na nossa boca, nos nossos lábios, para agradecermos ao bom Deus. Maria foi silenciosa e receptiva, né? Imaginemos ela em Caná, né? Naquele casamento lindo, né? Todo aquele barulho, toda aquela festa, toda aquela alegria, e Maria também estava festejando, porque estavam ali todos os seus, né? Os seus conhecidos, seus parentes, todas as pessoas que ela amava, né? E Jesus estava ali também com os discípulos. E naquela alegria toda, no seu silêncio, na sua intimidade com Deus, ela pôde perceber que os noivos estavam em apuros, né? Eles estavam em apuros. Por quê? Porque o vinho havia acabado. E Nossa Senhora aí, ela interviu, né? Fazendo assim acontecer o primeiro milagre de Jesus, né? Então, quantas vezes, né, em nossas situações, quantas situações você se encontra hoje, né, até de sofrimento, de falta de coisa em casa, né? Então, quanta dificuldade você tem enfrentado, né, até em sua doença, em seu estado físico, e nós não fazemos silêncio, né? Nós não prestamos atenção naquilo que está acontecendo conosco, né? E a gente
fica assim tão desesperados, né? E a gente fala tanto e a gente murmura tanto, a gente perde a graça de silenciar o nosso coração e de aprender com Maria a fazer essa experiência de intimidade com Deus e de saber aproveitar daquilo, tirar desta situação coisas assim muito valiosas, né, para a nossa salvação. Então aprendamos com Maria, festejemos, né, quando for festa, festejemos, nos alegremos, mas também saibamos assim prestar atenção no outro, né? Em toda essa nossa festa, em toda essa nossa alegria, mas também na nossa aflição e nos nossos sofrimentos, né? Então, o silêncio também, ele nos propicia, né, esta percepção. Percebemos aqui, podemos perceber, assim, que as pessoas ao nosso redor, elas necessitam de coisas, porque nós ficamos assim tão envoltos no nosso problema, nas nossas aflições, que nós esquecemos, né, das pessoas que estão ao nosso lado e que elas também sofrem conosco, né, no nosso sofrimento. Então, se nós formos silenciosos, prestarmos atenção, né, naquilo que Deus quer, né, nós podemos assim também prestar atenção nas dificuldades daqueles que estão ao nosso redor. Então aprendamos com Maria a ser silenciosas, né, e perceptíveis ao amor de Deus, perceptível também às pessoas, né, até o amor das pessoas para conosco. Nossa Senhora também, ela foi silenciosa e paciente. Nossa Senhora foi muito paciente, né? Principalmente aos pés da cruz. Diante de ver, né? Ver tanta dor, né? Do seu filho ali na cruz, né? Passando todo aquele sofrimento, né? Desde a sua flagelação, né? Quando a gente vê ela lá enxugando no filme do Mel Gibson, né? Retrata muito bem isso, que depois de Jesus ser flagelado, ela e Maria, né? Outra Maria Madalena, acredito que seja, ela foi ali juntas, né? Enxugar o sangue de Jesus. Meu Jesus, é só por Deus mesmo e só com uma missão assim muito bem clara, muito bem definida até o final da vida, né? Maria, ela teve esta paciência e essa percepção mesmo de acolher, né, todo o sofrimento nesse enxugar o sangue de Jesus. Eu fico assim pensando, foi o acolhimento de toda a missão dela. Foi o acolhimento do sangue de Jesus. Foi o acolhimento daquilo que Deus reservou para ela até o fim. E ela, com a paciência, eu vejo muito bem isso, muito bem claro na cena do filme, né? Ela procurando o espaço quando Jesus carregava a cruz, né? De olhar para Jesus. E com o seu olhar, ela dava força a Jesus, né? Então, vamos aprender com Maria, principalmente, né? Nesta hora de dor, nesta hora de sofrimento, vamos aprender com ela, nesta hora a silenciar, porque não é, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos assim doentes, ou principalmente, né, a doença física,
né, leva a gente a reclamar muito, né? Nossa, principalmente eu que estou com essa idade assim. Daí já vem dores aqui, dores lá, dores para cá. Mas como é difícil, né, a gente passar esse tempo, que é um tempo que temos que passar, né? Temos que passar este tempo porque é um tempo que vai chegando à velhice, né? E nós vamos ter que recolher tudo aquilo que a gente plantou, né? Todo o trabalho que a gente fez, todas as atividades que a gente fez, tudo aquilo que a gente já dedicou aos filhos, né? Já trabalhou e ainda trabalha porque a gente não para, né? A gente não para de trabalhar. E o nosso corpo, ele vai sentindo o peso dos anos, né? E como é difícil, né, a gente aceitar tudo isso, né? Aceitar as dores que vêm, aceitar a morte que já vem chegando, porque a gente já imagina, nós vamos envelhecendo, a gente já vai ficando mais próximo, né, do nosso final, né? E a gente, assim que a gente imagina, mas tratar tudo isso com leveza, com paz, né? Com silêncio, né? Com gratidão a Deus e com confiança, né? Então, tudo isso Nossa Senhora assim vai nos ensinando que a nos aquietarmos, e quando a gente se aquieta, a gente fica em paz. Porque é na quietude que nós oramos, nós contemplamos e nós ficamos mais íntimos de Deus, não é verdade? Então, vamos assim aprender mesmo com Nossa Senhora, né? E aprendermos na nossa agitação a não reclamarmos, né? Porque aí só aumenta a nossa ferida. Não é verdade? Que quanto mais a gente reclama, mais aquilo vai ficando pesado, mais o fardo vai ficando difícil de carregar, né? Então, é isso que é sermos pacientes, né? É a gente, na paciência, a gente conquistar a cura, né? Porque a paciência, ela vai nos curando também, né? Então, deixemos de reclamar, né? E vamos assim ser pessoas gratas, né? E na paciência nós vamos conseguir, né, a nossa cura. Nossa Senhora também, ela foi silenciosa e solícita. Não é verdade que quem é silencioso sabe escutar e oferece os seus ouvidos para escutar alguém desabafar com você, né? Nossa Senhora, de fato, ela foi assim e ela é assim, né? Então ela fica a refém de nossos pedidos, ela fica em espera das nossas orações e confianças, né? Então, quando nós pedimos a Nossa Senhora, né, ela fica esperando a nossa reza do terço, os nossos pedidos, porque Nossa Senhora, ela não conhece o desejo do nosso coração. Deus conhece o desejo do nosso coração, mas Nossa Senhora não. Então, nós precisamos pedir a ela, nós precisamos pedir em oração aquilo que necessitamos, aquilo que almejamos. Então, e ela fica à espera disso. Por quê? Porque ela é uma mãe solícita, ela é uma mãe que dispensa graças, né? Então, ela fica esperando de nós. Então, vamos pedir a Nossa Senhora nesse momento aqui, que nós tenhamos, né, esse ouvido, né, que saiba escutar e assim silenciar o nosso coração. Porque quantas pessoas a gente tem encontrado, né, e elas têm assim uma necessidade de falar tão grande,
E às vezes elas estão precisando só de alguém que a escute, né? Você não precisa falar nada, você escuta. E só nesse escutar ela mesma, porque você já viu aquela pessoa que ela só escuta o que ela está dizendo quando ela fala? Não é assim, né? Então, às vezes, ela fala tanto com ela mesma, ela fica só falando com ela, e que quando ela externaliza a sua fala, ela vai falando, ela vai se projetando, e daí ela vai conseguindo ver o que ele está fazendo até de errado. E daí ela fala, às vezes até no fim ela fala assim: nossa, você sabe que falando com você, eu consegui perceber o quanto que eu estou fazendo isso diferente, quanto que eu estou fazendo isso errado. Já não chegou alguém falar isso para você, né? Então ela fica tanto falando com ela mesma, com os seus pensamentos, né? Com ela mesma, ela fica lá falando, resmungando. E quando ela externaliza isso com alguém que consegue escutar, ela consegue botar os pensamentos dela na ordem. Então, por isso que é bom a gente ter um ouvido de escuta. Então, vamos pedir isso a Nossa Senhora, né? E eu, em especial, vou pedir isso a ela também, porque eu sou uma pessoa meia falante, gosto de falar. Mas então eu vou pedir mesmo nesse momento, assim, essa graça para Nossa Senhora, de eu saber escutar. Porque daí também, eu escutando o outro, né? Eu também vou aprendendo a escutar a Deus. E por último, né? Silenciosa e advogada. Né? A Nossa Senhora, ela é a nossa advogada junto a Deus, né? Não é mesmo que os advogados, eles precisam, né, de muitos argumentos, né? Quando a gente vai no advogado, a gente precisa de tantos documentos, de tanto argumento para ele defender a nossa causa. Mas Nossa Senhora é a nossa advogada, e ela é bendita e formosa por causa disso, porque nós não precisamos de muitos papéis, de muita fala, né? Ela advoga pela nossa causa, né? Quando nós pedimos a ela, uma palavra basta. Uma palavra basta a Nossa Senhora para ela advogar a nossa causa, né? Então, ela é mesmo a nossa mãe misericordiosa, né? E a nossa advogada. Não é verdade que quando a mãe fala, o filho escuta? Então, sejamos assim, tenhamos, né, Nossa Senhora como nossa advogada. Então, que este pequeno vídeo, né, tenha assim aproximado você um pouco mais de Nossa Senhora, porque é esse o nosso objetivo, porque aprendendo com a mãe, né, nós vamos aprender a amar o filho, né? Então, espero que tenha assim ficado um pouquinho dessa palavra assim que nós comentamos agora, ficado um pouquinho assim em seu coração, e que você possa escutar mais vezes esse vídeo, se lhe agradar, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. Por quê? Porque quando a gente estuda, quando a gente lê, né? É sempre assim. Deus, ele fala de formas diferentes em cada coração. Não é verdade? Que vamos supor, quando você escuta uma palestra, aquela palavra marcou no seu coração, porque era aquilo que você precisava escutar, né? Então, quando passa a palavra no coração da gente, né? No coração de cada pessoa que profere a palavra, né? Ela cai de uma forma diferente no meu coração, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai suscitando na nossa mente, na nossa vida, coisas diferenciadas, né? Por isso que a palavra, ela é viva, né? Por quê? Porque ela não é uma coisa assim
escreveu ali e ali ficou. Ela transforma, ela tem que chegar, ela tem que transformar o meu coração para ela produzir algum fruto. Então, eu gostei muito de ficar aqui esse tempinho com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado também. E vamos ficar reunidos, né, com Nossa Senhora. Espero que vocês amem Nossa Senhora com todo o seu coração, né? E assim a gente também, ela nos ensine também a amar mais a Jesus. E vamos pedir a ela a graça do silêncio, né? Então, que Jesus seja amado por todos os corações. Amém, amor e perdão. Salve Maria. Salve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.